Olá, pessoal, bem-vindos ao Petrocast, podcast que mais fala de Petrópolis. Meu nome é Jaciara Plácido. Eu sou o Rafael Plácido e, gente, hoje o programa ele é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Normalmente a gente tem um programa sempre muito leve, descontraído, e hoje o tema ele pede um pouco mais de seriedade, né? Assim. A gente vai relembrar o dia 15 de fevereiro do ano passado. A gente está fazendo um ano agora, né, da tragédia. A maior tragédia desse século em Petrópolis. Uma data que todos nós perdemos alguma coisa, né? Desde gente que perdeu o sono, gente que perdeu a coragem de sair às ruas, gente que perdeu o carro, gente que perdeu a casa. Mas algumas pessoas perderam o seu bem mais precioso, que é o próprio filho. E hoje a gente traz aqui o Leandro Rocha, pai do menino Gabriel. Todo mundo acompanhou a história dele. Um cara sensacional, que no momento de profunda tristeza, dor, né? Ele conseguiu forças para liderar um movimento, né? Ele foi a voz, o rosto e a voz de todas as pessoas que sofreram nessa tragédia. Sim. Então, Leandro, muito obrigado por estar aqui hoje, tá? Por ter aceitado esse convite. Até para reviver, né, um pouco a situação, que é uma situação tão trágica, Isso. né? E obrigado por você se disponibilizar para conversar aqui com a gente. É o que eu sempre costumo dizer, né? Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia. E, assim, qualquer ferramenta a gente que retrata, o que traz aí a lembrança e que a gente não deixe deixar cair no esquecimento, então a gente tem que usá-las, né? Principalmente por ser algo que trouxe aí muita dor, muito sofrimento para muitas pessoas, muitos familiares, né? Sim. Então é isso. Sim. Né? Como é que você está um ano depois? Né? A gente conversou aqui já, né, desde que você chegou. Você parece muito tranquilo, muito sereno. A Jaciara sabe falar isso melhor do que eu, os processos de luto, né? Como é que ele tem várias fases. Hoje, como é que você está nesse aniversário de... Então, o que acontece? Assim, como você pontuou a questão de eu estar muito sereno e tranquilo, mas no que sentido? De você ganhar força, sabe? Uma força, eu tenho certeza que é de Deus em primeiro lugar. Sim. Mas pelo exemplo que o Gabriel deixou ali para mim. Não somente para mim, como acredito que para muitas pessoas, né? Então, o Gabriel, ele era muito esperto, muito ágil, né? Ele era um atleta de jiu-jitsu, então isso aí as pessoas sabem, quem tem esse treinamento, quem faz né, luta, enfim, quem parte para esse lado de se preparar, né, fisicamente, isso tudo ajuda a pessoa até num ato de uma emergência, no que você pensar, no que você fazer. Como reagir, né? Justamente. Então, porém, o Gabriel era dessa forma. Então, por ele ter optado em ajudar as pessoas, né, ele poderia ter saído dos ônibus, né, tranquilamente, mais rápido, mas ele optou em ajudar as pessoas. Né? A gente tem relatos de sobreviventes que vieram até mim e falou: Leandro, eu preciso falar com você. Poxa, seu filho Gabriel, ele teve chance de sair. Houve pessoas chamando: Gabriel, vamos sair, e ele sempre falando: vai saindo vocês que depois eu saio para a janela. Entende? Então, essa atitude dele, essa ação heróica dele, é o que me trouxe motivação e força, sabe? Que nem eu sabia que eu tinha. Então, esse exemplo dele, eu sendo o pai dele, eu falei: eu tenho que dar seguimento a essa ação dele. Uma ação de coragem, de né? doação, né? Uhum. Quer dizer, ele não viu os riscos que poderia estar correndo. Ele pensou em ajudar as pessoas. E meu papel é esse: dar seguimento, né, a ação dele, que é o amor pelo próximo. Foi o que ele deixou de exemplo para mim. Por isso, as pessoas às vezes têm essa impressão, acham que, não, que eu sou forte, sereno. Sim, entre aspas, vamos dizer, né? Porque é muito difícil você perder um filho Sim. com 17 anos que vive com você, né? E dessa forma. Uma morte, uma perca de uma vida, não somente ele, como tantas outras, né? De uma forma assim que poderia ter sido evitado.
Sim. Entende? É isso. Aí o que me traz força e me traz essa visão de dar seguimento, até na vida posso falar isso, porque se você não tiver uma direção, uma missão, né? Você não tiver assim um alvo, nessa minha questão particular, porque é o que a gente sempre fala, né? Cada um reage de um jeito. Sim, sim. Né? Cada família reage de um jeito. Cada pai, cada mãe, enfim, cada filho, nenhuma perda, que eu acho que é a pior perda que se pode existir, que é a vida, reage de uma forma. Sim. Então, o que me traz essa força aí é Deus em primeiro lugar e o exemplo do Gabriel e a ação dele. É isso. Com certeza, com certeza. E até tinha uma pergunta falando sobre isso, né? Sobre... Quando a gente estava preparando uma entrevista, eu queria muito perguntar isso. Assim. Uhum. É claro que não se supera a perda de um filho. É claro que isso é algo que vai te marcar para sempre. Né? Mas a gente nunca, eu acredito que a gente nunca seja a mesma pessoa, né? Depois que perde um filho. Nunca mais. Né? É uma dor. É um pedaço, né? Que você não vai deixar de sentir ela nunca mais. No meu caso, nunca mais eu vou deixar de sentir a falta que o Gabriel me faz, essa dor dessa perda. Sim. Aí vem vários sentimentos, sabe? Sentimento até de culpa também, porque a gente pensa, pô, se eu estivesse lá, né, eu poderia ter salvado ele ou não, mas pelo menos eu estaria com ele. Né? E a gente vê naquele pensamento, o que ele passou naqueles últimos momentos ali, sem saber o que fazer, não sabia nadar. Sabe? Então, ele foi... Assim, a minha visão é que ele foi colocado em uma situação que poderia ter sido evitada. Entende? Ele e as outras vítimas. Essa é a minha visão assim, a gente vai entrar nesse assunto ainda, né? Em relação à responsabilidade também. Mas é isso, gente. É o início, é isso e é o que me dá força até hoje aí. Por lutar por mudanças, né? Por responsabilidades que venham a ser assumidas. É isso que nós temos que fazer. Sim. O papel é esse. Sim, com certeza. Não, eu ia comentar o que eu tinha comentado quando a gente estava em off, que eu assisti essa semana aquela série da Botkiss, né? Uhum. Que na época, o Rafa até estava comentando com a minha sogra que para mim foi muito tocante, porque o que acontece? Era um pessoal da minha geração que frequentava o mesmo tipo de festa que eu frequentava na época, eu sou do Rio Grande do Sul, então assim, eu me identifiquei muito com as vítimas, assim, sabe? Aí quando eu fui assistir, eu fiquei muito tocada, porque o que acontece? É que nem acidente de avião, né? São tantos erros, né? Tantas coisas que se não tivessem acontecido, não teria tido aquela tragédia, não teria acontecido as mortes, né? Uma tragédia dessas proporções, ela nunca tem um culpado exclusivo, né? ou um fator normalmente tem vários né? culpados, né? E parece que é um combinado, né, de erros, de uma sucessão, né? Uma sucessão de erros que eu na verdade, a sucessão de erros, a gente só vem ter essa visão mais ampla depois do acontecido. Esse que é o problema, entende? Então, a sucessão de erros, ela se enquadra, na minha visão, com uma questão de comprometimento e de uma ação antecipada. Exato, de prevenção, né? Prevenção. Exato. Por isso que o teu trabalho no pós também, e o fato da gente estar trazendo o assunto de volta, é porque a gente sabe que a gente está entrando de novo na época das chuvas, né? Está fazendo agora um ano da tragédia. Petrópolis é uma cidade que chove, não adianta. Mas o que acontece? Se a gente focar no que dá para ser resolvido, né? Se a gente conseguir pressionar as pessoas que têm responsabilidade com relação a isso, a gente pode estar, talvez, evitando que uma tragédia como essa e que mais vidas sejam ceifadas, né? Então, por que vocês vão trazer isso à tona de novo depois de um ano? Para a gente prestar uma homenagem, né? Através da pessoa do Leandro, aqui a gente prestar uma homenagem a todos os familiares, né? Das vítimas. E de pessoas que perderam casa, perderam, né? Às vezes, que nem o Rafa falou, até a coragem de sair de casa em dia de chuva, né? Teve muita gente que deixou, inclusive, a cidade de Petrópolis por causa disso, né? Então, a gente está prestando essa homenagem e a gente trazendo, né, a ideia de novo de que coisas podem ser feitas para evitar que isso aconteça de novo. Esse é o grande objetivo dessa entrevista. Isso aí. Você pontuou uma questão aí de trazer isso à tona novamente, né? Que pode existir pessoas que talvez não criticando, mas que falta talvez uma certa sensibilidade. Sim. Isso aí é o meu papel que eu vou fazer sempre. Trazer à tona Sim. a situação que houve no dia 15. Sim.
não somente, óbvio que são várias vítimas, mas principalmente pelo Gabriel, que é meu filho. Então, Sim. eu não vou deixar isso aí cair no esquecimento. Sim. Vou estar sempre lutando e trazendo à tona essa situação, Sim. porque poderia ter sido evitado. Ô, Leandro, fala um pouquinho então do papel do Instituto Gabriel, né? Você criou esse instituto, como é que ele tem funcionado? Na verdade, o Instituto ele não está ainda, não foi ainda inaugurado, ele não está pronto, né? Vamos dizer assim, né? Ele não nasceu Tem planejamento ainda, né? Por quê? Eu tenho uma dificuldade em relação a isso. Mas eu acredito porque por ser também vai ser uma ferramenta na cidade, né? Vai ser uma ferramenta que nós não temos, porque o Instituto, na verdade, é uma associação designada também como instituto. Sim, né? sim. Apesar dela ser um trabalho particular, mas porém com interesses públicos, Sim, porque sim. a gente vai trabalhar nessa área. Então, eu já tenho o estatuto todo redigido. Seria uma espécie de ONG ou não? Não é? Será nessa espécie, né? Nesse sentido aí. Então, o estatuto já está todo pronto, né? Nós usamos alguns exemplos de ONGs, de institutos, né? Relacionados que trabalham na questão de desastre. Então, eu fiz aí algumas mudanças que eu achei necessário na questão. Umas eu acrescentei, outras eu retirei, porque eu achei que não tinha tanta necessidade. Mas, enfim, o estatuto está pronto, né? Os nomes que vão compor a diretoria já estão todos também prontos, já com a documentação toda em dia, tudo certinho. A minha dificuldade é espaço físico, Sim. né? Porque tudo muito difícil, principalmente no início. Precisa de uma sede. Tem que ter, porque as leis, elas, né, exigem. Exige. A legislação exige que você tenha um espaço físico, né? Então, esse aí que está com uma certa dificuldade. E aí, fazendo isso aí, terminando a gente passando por essa questão. Fase mais burocrática, né? Isso, aí a gente entra nessa fase que vai entrar a parte de documentação. Sim. Então, mas eu tenho certeza que até no máximo, no meio desse ano aí, até antes, abril, a gente consiga fazer essa inauguração, aí ele vai funcionar. Sim. E o objetivo do Instituto vão ser dois principais. Eu vou te contar rapidinho a história de como nasceu essa vontade, né? A gente, nas buscas, no início, quando eu estava buscando pelo Gabriel, nós mobilizamos muita gente, muitas pessoas como voluntários. Né? Vieram pessoas até de São Paulo. Caramba. Eu tenho amizade até hoje, né? Porque eles vieram lá como pessoas físicas, eles viram aí a proporção da tragédia na cidade. Eles viram a luta de um pai, que no caso infelizmente, fui eu que estava nessas buscas, né, pelo Gabriel, e eles ficaram muito comovidos com isso. Eles vieram e me procuraram. Né? Me acharam ali na praça, onde a gente se reunia e fazia ali o direcionamento das equipes. Né? Uma equipe ficava no início ali da Oeste Luiz, enfim, outra ali perto do Obelisco, e assim indo. Sim. Correias, Itaipava, Pedro do Rio. Vocês andaram né? toda a extensão sim, mesmo, sim. né? Eu cheguei até em Alberto Torres. Não sei se vocês conhecem aquela quase, a segunda barragem de Alberto Torres. Quase para Isso, Aquarial, passa lá né? Eu cheguei lá por 2 vezes até lá. Mas aí os responsáveis lá me garantiram que lá não tinha chegado ninguém. Mesmo porque a barragem ela tem um trabalho que tudo que desce lixo, sacos, como se fosse seja um o que filtro, for. assim, né? Ela joga tudo isso para o lado esquerdo dela e onde eles fazem essa retirada desse material. Sim, né? sim. E garantindo que lá não chegou ninguém. Falei, bom, então beleza, então tem Tem daqui um para cima. né? É daqui para cima. Todas as pessoas já foram encontradas ou ainda tem? Não. Falta ainda o seu Heitor, que ainda está no Rio. Até hoje, o que eu acho inadmissível, sabe? E o Lucas, Morro da Oficina, que ninguém sabe onde está. Tem a história, né? Que, tá lembrado do que Lucas? A família, isso aí. Eu tenho contato com a família toda, a gente conversa. Você tem contato com a maioria? Tem. Muita gente. Sabe? Então, eles falam comigo, eles garantem que era o Lucas que foi encontrado, o tio, né, que encontrou,
e o corpo de bombeiro, a gente não sabe se é civil, militar, ou se foi resgatista, isso a gente não sabe quem foi exatamente. Porque na hora ali da situação todo mundo fica, né? Mas foi entregue para ser encaminhado ao ML. Encontraram o Segundo corpo, a ninguém ML, sabe aonde ele foi. não deu entrada. Então a gente não sabe o que aconteceu, sabe? Isso aí é a informação que eu tenho, se está sob investigação, né? O Ministério Público está investigando, porém ainda não temos essa resposta, né? Que paradeiro que deu. Se ele está lá ainda soterrado, se ele foi uma outra família que enterrou no lugar do Lucas, mas, aliás, sendo Lucas por uma outra família, porém existe um corpo desaparecido. É porque se enterraram o Lucas, alguém, né? Tem um aí, né? Caramba. Independente de ser o Lucas ou não. Nossa, é uma sucessão de tragédias, né? Você tem a tragédia da perda e ainda tem essa outra tragédia. De não ter o direito de enterrar, né, o seu ente. Isso aí, né? eles estão esperando até hoje. Conforme o que aconteceu com o seu Heitor. Caramba. A mãe dele tem mais de 80 anos. Até hoje esperando pelo filho. Porque por mais que você... Enquanto você não vê o corpo ou a pessoa, você não vai ter paz. Não que você tenha depois. Sim. Eu, por exemplo, não tenho mais do que aconteceu com o Gabriel. Mas faz parte, né, para você faz conseguir parte do processar, processo. né? Uhum. É parte do processo. Né? E cadê o seu Heitor? Né? Então, mas voltando àquela questão do Instituto, depois que nós achamos o Gabriel 7 dias depois, né? Fizemos o velório, tudo certinho, eu fui lá fazer o reconhecimento dele, né? É difícil até falar assim, mas o reconhecimento foi muito complicado, Sim. devido ao estado que ele estava. Eu posso falar, tem gente que fala assim, pô, mas desculpa te perguntar isso. Desculpa, me perdoa entrar nesse assunto. Eu vou falar uma coisa com vocês. Nenhum assunto, entende? Nenhuma informação, nenhuma conversa pode ser mais difícil ou que venha me abalar mais do que aconteceu com eles. Do que a própria situação, sim. Não tem. Então, qualquer coisa que venha acontecer, qualquer lembrança vai estar abaixo do que aconteceu com o Gabriel em cima daquele ônibus. Então, quanto a isso, as pessoas podem ficar despreocupadas. Então, eu fiz esse reconhecimento dele. No dia foi muito difícil. Eu não estava reconhecendo o Gabriel. Sabe, na hora que eu olhei, eu falei, não queriam deixar eu fazer o reconhecimento, né, devido a um protocolo de segurança lá no ML, né, devido a... Eles têm os motivos, os protocolos. Mas eu falei que se eu não reconhecesse visualmente, Sim. eu não iria assinar um atestado de óbito. E nem deixar ninguém assinar. Porque nas minhas buscas, procurando pelo meu filho. E chegar em um momento que eles, fizemos exames e tudo, é ele. Eu tenho que ver. Sim. Sabe? Sim. Aí com muito custo e tal, eles me entenderam e deixaram eu fazer reconhecimento. Mas foi muito difícil. Porque não tinha como reconhecer, devido ao tempo. Porque 7 dias ele ficou dentro 7 d'água, dias, né? submerso, entendeu? Dentro de um rio. Aí vocês têm uma noção, mais ou menos. Mas eu consegui reconhecer ele, sim, pelo dente. Um dentinho dele que ele tem, que é igual ao meu. Um dentinho encavaladinho, tem o mesmo lado, do lado direito, é igual, idêntico. Só por ali, depois de um tempo, eu olhando, eu falei, não, é o Gabriel. Aí tudo bem, fizemos os procedimentos todos, né? E fui para casa com a família, sabendo que faltava encontrar o seu Heitor, Pedro Henrique, né? Seu Antônio Carlos. Os 3 estavam no ônibus. Os 3 também. estavam no ônibus, estavam ainda desaparecidos. Né? Aí eu peguei, fui para casa naquela tarde, mas amanheci e falei, não, eu tenho que continuar. Porque, independente de que tinham muita gente sendo desaparecidas, a minha família e nós, todos nós, familiares do Gabriel, todos os familiares, né? A gente se empenhou muito nessas buscas. Não somente por ele, mas pelas outras vítimas. Então, quando nós encontramos o Gabriel, as pessoas ficaram esperando uma posição. Tipo assim, mas e aí, Agora o que, está que a gente resolvido faz? o meu problema, Isso. né? O que a gente faz? Vai continuar? Não vai? Até, de certa forma, pela ausência do poder público, você se tornou liderança ali, né? Nessas buscas com as pessoas como voluntários, sim. Houve, sim, buscas sim, de
Sim, de algumas teve uma autoridades, equipe que ajuda, muita sabe? gente, né? Porém, houve aí uma questão que eu discordei e eu achei que foi um fato que trouxe uma consequência negativa. Porque quando nós iniciamos as buscas, eu, óbvio, já iniciei no dia do acontecido, o poder público, vamos dizer, os bombeiros, né, enfim, os resgatistas, eles se direcionaram muito em pontos fixos. Isso eu vim falando desde o primeiro dia, sabe? Porque o ponto fixo não que tirasse... Mas no Rio, né? Não, mas no ponto fixo, sim, tinha que haver, poderia haver muitos sobreviventes, correto, sabe? Mas houve, eu até entendo de uma certa forma, devido à situação da cidade, dificuldade de locomoção e tudo mais. Mas os rios ficaram um pouco a par, entendeu? Não houve aquela efetividade de busca no rio, talvez até pela dificuldade por ser um rio, né? Então, eu comecei a falar muito em cima disso. Então, mais ou menos 3 dias depois, eles começaram mais, prestar mais atenção nas buscas nos rios, sabe? Sim. Então, eu acho que ali houve essa falha no meu ponto de vista. Porque eu vinha falando o seguinte, nós tínhamos que exonerar as partes que a gente estava procurando. Por exemplo, se a gente pegasse dos ônibus até o início ali da Rocha Luiz, ou Obelisco, que colocasse ali 100 homens dentro do rio, sabe? Que existem muitos voluntários, Sim, né? E vinha do Obelisco para cima, fazendo uma varredura. A varredura, que vocês fizeram, mas um pente fino, entendeu? Uma busca mesmo que viesse removendo tudo. Até porque, né, por questão de probabilidade, quanto mais próximo, Isso era aí. maior esse chance Aí de a gente encontrar. exonerava essa parte. Você está entendendo? Aí nós pegaremos dali mais alguns quilômetros à frente. Então a gente vinha exonerando todas a parte do rio. A gente com certeza iríamos encontrar todos. Talvez até um sobrevivente, não sei. Entendeu? Quantos que vocês encontraram nesse trabalho de vocês? A equipe, como a equipe estava toda em pontos diferentes, mas eu não tenho exatidão de quantos, sabe? Mas eu calculo que foram alguns, né? Foram bastante que foram encontrados devido às nossas buscas. Sim. Junto, óbvio, também com os governantes, enfim, com as autoridades. Mas o que fez realmente essas buscas e encontrarmos foi a nossa ação de busca dos voluntários. Sim. Né? Como são Consequentemente, importantes eles os vieram voluntários, nos ajudar também. Sim. Até me ligaram, o prefeito até de Magé me ligou, sabe? Mandando uma equipe do SAMU, eu tenho que pontuar a importância, e eles vieram com barcos, né? E confirmaram comigo, enquanto a gente não encontrar o Gabriel, a gente não vai sair daqui. Então eles subiam e desciam todo dia para nos ajudar. Né? Isso especificamente. A guarda nos ajudou muito, a guarda nas buscas, sabe? Os bombeiros também, né? Foi aí disponibilizada a guarda através do governo, sabe? Mas isso Teve uma aí... mobilização muito legal, né? Uma mobilização... Qual era a cidade do pessoal da limpeza que a gente via muito lá perto? Tinha de tudo. Assim, ali, né, a gente mora ali perto da Praça da Águia, ali tinha muita gente de Niterói, da De Clean. Niterói, Niterói, Caxias. Veio muita sabe? gente, né? São pra Paulo, ajudar. gente de São Paulo. Mas isso que eu estou falando com vocês, a ajuda foi o fato. Porém, nada justifica o que aconteceu. Sim, sim. Entende? Sim. Nada justifica. 1000 vezes que tivesse feito um grande trabalho antes para evitar do Isso. que precisar. A ação né? antecipada, Sim. sabe? Sim. Trabalho de comprometimento. É onde eu entro na questão que a gente vive em uma cidade que o ponto negativo é a geografia. Sim. Rodeados de montanhas. Ou seja, isso vai acontecer de novo. Sempre aconteceu, existe um histórico. Sim. Entendeu? Então, isso sempre aconteceu, acontece e vai acontecer. Qual o diferencial disso tudo? Comprometimento. Sim. Comprometimento de quem? Das autoridades, dos governos, sabe? Da gestão. Não interessa a ela qual. Passada, atual e futura. Né? E essa questão cíclica das enchentes, das mais graves, das que ficaram marcadas na história, tem até uma coincidência que quem é mais antigo vai se lembrar pelo menos a primeira que eu ouvi falar, que meus pais falavam, que é em 66. Depois, né, para quem tem 40 anos mais, ficou muito marcada de 88. 88, sim.
Mais recente a gente teve lá no Caxambu de 2011. 2011. E agora a gente tem essa de 2022. E você vê, as 4 maiores enchentes são sempre anos de número duplo, duplicado, 66, 88, 11. Então você pensa, de Isso certa forma, até a natureza tem uma forma uma cíclica coincidência que realmente, Sim. uma forma cíclica de uma certa forma, faz até um certo sentido. de fazer as coisas. Vamos, Leandro, se você quiser, a gente pode relembrar um pouco como é que foi aquele dia para você. Eu acho que é importante, até o pessoal de casa tem essa curiosidade também de saber em que momento você ficou sabendo que o Gabriel poderia ser uma das vítimas ou que ele poderia estar no ônibus. Vamos lá. Como é que foi esse dia para você? O que aconteceu? Nesse dia eu já estava em casa, mas na minha, assim, o Gabriel, ele, todos os dias, ou ele ia para a igreja ou para o treino de jiu-jitsu. Então, para mim, ele estava na igreja ou no jiu-jitsu. Eu saía para trabalhar na parte da manhã e voltava por volta de 6, 7 horas. Sim, sim. Algumas vezes eu já não encontrava o Gabriel em casa devido que ele já tinha horário marcado, né? Eu trabalhava no Rio, né? Então nesse dia foi a mesma coisa, do mesmo jeito. Isso deu 8, 9 horas, o Wallace, meu filho, que é irmão do Gabriel, me liga e falou: pai, eu tive uma informação de que o Gabriel estava no ônibus. Eu falei: não pode, Wallace. O Gabriel está no jiu-jitsu, ou está na igreja. Entendeu? Não, pai, foi sim. Né? E o Gabriel foi trocar uma mochila nesse dia, que eu nem sabia que ele tinha ido. Eu estava trabalhando no Rio, né? Eu nem sabia que ele tinha ido. Foi trocar uma mochila na cidade, que estava com defeito na alça. Que iam começar as aulas, já tinha começado, né? Depois de 2 anos de pandemia em casa, né? Isso aí, ele foi trocar essa mochila. Aí o Wallace me falou isso comigo, falou, ele estava assim, eu falei, não pode. Aí eu comecei a ligar. O Gabriel não atendia, o que seria até natural, porque ele não atenderia telefone fazendo um treino. Jiu-jitsu, Entendeu? Mas tudo bem. Aí eu liguei para o professor dele, liguei para os amigos, e fui ligando para várias pessoas. E não conseguia, porque a cidade estava um caos. A gente estava sem internet, né? Dificuldade de linha telefônica. Quando foi umas 10 e pouca, aí chegou uma imagem para mim, no meu celular. O Gabriel em cima do ônibus. Você recebeu esse vídeo, então, e reconheceu na hora? O vídeo não, recebi a imagem. A imagem. O vídeo não recebi uns 3 dias depois, sabe? Quando eu vi o Gabriel em cima do ônibus, aquela imagem, uma foto, aí eu falei, é o Gabriel. Aí o meu mundo caiu. Imagina. Aí eu falei, não é possível. Aí dali, já na hora, já parti atrás do Gabriel. Falei, tá em algum lugar. Aí eu comecei, nesse meio tempo, já comecei a receber informações que todos tinham se salvado dos ônibus. Mas eles falaram com muita certeza, quem passou a informação, que todos tinham se salvado. Falei, tá ótimo, mas onde que está o Gabriel? Comecei a procura. E as horas foram passando. Mobilidade de carro, impossível. Né? Tudo cheio de lama. A cidade, um caos. Como se tivesse tido uma guerra. Sim. Né? Sim. A minha sensação era essa. Isso aí. Eu andei nessa cidade inteira. Eu vi tudo com meus olhos, o que aconteceu na cidade. Porque eu fui em todos os pontos que vocês possam imaginar. E você começa a andar, começa a ver os corpos, começa a ver. Você começa a ficar apavorado. Você não acha seu filho, né? As pessoas falam que ele salvou e não encontra, né? Ninguém tem informação. Primeiro ponto, no ônibus. Eu tenho foto minha olhando no ônibus. Os ônibus dentro do Rio, os dois, né? Um em sequência ao outro, com as lanternas acesas, farol aceso, né? Os ônibus acesos, porém tudo destruído, sabe? Então ali liguei para o meu irmão, falei, Fábio, meu irmão nem estava sabendo, está acontecendo isso. Vem para cá de moto, porque a gente de moto nós vamos conseguir. Pelo menos consegue ter mais locomoção. Isso aí, né? aí o Fábio, meu irmão, veio de moto e nós começamos a procurar o Gabriel, para todo lugar que você possa imaginar. Pontos de apoio, igreja, hospitais, delegacia, todos os lugares. E por diversas vezes, porque eu chegava em um ponto de apoio e não estava. Não estava nesse momento, mas poderia ter chegado. Então voltava de novo. E nós começamos nessa luta, sabe? Buscando em todos os lugares. Aí me veio uma informação de que algumas pessoas, ou todos, tinham sido resgatados no condomínio Quinta, do Otiori. Falei, vamos partir para lá. Cheguei lá sem acesso nenhum. Umas 4 e pouca da manhã. Tudo escuro,
muita movimentação de ambulância, corpo de bombeiro, polícia, sabe? E como que chegava? Nem tinha acesso, ninguém conseguia chegar no condomínio, porque desceu aquela barreira enorme, e uma por trás também, os 2 acessos do condomínio. Impossível de passar. Na de trás, que dá o acesso por trás, eu consegui passar. A moto, óbvio, ficou, meu irmão ficou me esperando, eu consegui chegar lá, cheguei com lama acima do joelho, mas fui passando, me segurando, consegui transpassar uma barreira que tinha e cheguei no condomínio. Cheguei lá em cima, falei com o rapaz, falei, estou sabendo que existem pessoas aqui que foram resgatadas. Eles sim, eles estão numa área de festas, enfim, área lá do condomínio. Chegando lá em cima, tudo escuro, chamei o Gabriel gritando, Gabriel, um silêncio total. Passei por essa... Não tinha, então, as pessoas lá? Não tinha. Só que eu passei, mas ninguém respondia. Eu passei e me deparei com a barreira da frente do condomínio. Falei, não, aqui não pode ser. Aí eu pensei, será que essa barreira caiu de agora, depois? Aí pensei, não vou passar, porque tudo escuro, você não sabe onde você está pisando. É até perigoso, né? Muito perigoso, mas num desespero de você procurar se ouvir, você não vê dificuldade nem perigo nenhum. Sim. Aí retornei, aí vi uma área, que tudo muito escuro, apalpei assim, achei uma porta. Aí abri uma porta de correr. Quando eu entrei, as luzes começaram a acender de celulares. Eu falei, eles estão aqui. Aí comecei a chamar. Porque as pessoas até, pelo cansaço, podiam até estar dormindo, alguma coisa assim, né? De exaustão, né? Aí comecei a chamar o Gabriel, começaram a acender os celulares, mas todo mundo em silêncio. Aí teve um rapaz que me chamou, falou, é o Leandro? Eu falei, sim. Falei, então, eu sou o padre Gabriel, cadê o Gabriel? Aí ele me falou que o Gabriel não tinha saído do ônibus. Aí eu falei, porra, não é possível, né? Não acredito. Falaram que todos foram salvos, todos foram resgatados. E assim, né? Aquela esperança e aí... Isso aí. Nossa, aí isso ele, deve ser terrível, não foi, cara. Ele não conseguiu sair. Eu falei, não é possível. Eu pensei que estavam brincando comigo. Sim. Porque o Gabriel também era muito brincalhão, né? Gostava muito de brincar e tal. Eu falei, não, o Gabriel está aqui. Aí chamei, não estava. Aí voltei, retornei, desci de novo, peguei meu irmão, começamos a continuar nas buscas. Então, o início das buscas foi dessa forma que eu relatei a vocês. Sim. Entende? E que era o mais lógico, você é muito racional mesmo, estando emocionalmente alterado, assim, né? Isso aí. Isso é muito bom. Continuamos aí no procedimento de busca e aí tivemos a ideia de formar um grupo familiar, entre família, e óbvio que muitas pessoas, né, mais, e aí criamos um grupo de resgate Gabriel. Sabe? Então, esse grupo, ele cresceu demais. Sim. Porque começaram a vir a imprensa nas buscas, eu dentro do Rio buscando, né, recebemos muita ajuda em relação a materiais, sabe? EPI, né? EPI. Isso aí foi fundamental para a gente. Né? Até para a segurança de vocês, né? Segurança, porque até então eu estava descendo no Rio com uma roupa normal. Sabe, o rio é totalmente poluído. Sim. Então eu recebi... E aquela areia, ela gruda e não sai mais, né? Não, assim, é difícil, ela... né? E não era só isso, né? Tinha toda a questão... Assim, eu cheguei a ver ali no final da Washington Luiz, os carros estavam tão triturados que eles pareciam ferro velho. Então, assim, né? tem pedaço de metal, tinha muito tronco, né? Muito ferro, muita madeira. Isso, vocês não fazem ideia do que esse rio é. O que é esse rio aí? Vocês não têm noção. Assim, quem não conhece, não sabe. A geografia dele, o rio em si, chegando ali, ele tem áreas que só helicóptero. Até pessoas preparadas têm dificuldade de chegar nele. Principalmente na área de Pedro do Rio. Então eu vi muita coisa ali. Sabe? Carros retorcidos. Vocês não têm noção. Mas enfim, a história foi essa, o início de tudo foi isso. Cresceu muito a questão de voluntários em todas as áreas, várias pessoas, né, nos ajudando. Inclusive, obrigada a todos os voluntários, tanto os profissionais quanto os amadores, né, as pessoas que foram de coração para ajudar. Vocês foram
essenciais assim para esse momento, né, que as pessoas Muito. estavam ali desesperados para encontrar os seus familiares, né? E até assim, no caso do Leandro, ele conseguia ter força para ele mesmo ir até o lugar e procurar e tal. Mas tinha muita gente que não tinha muita capacidade, tanto emocional quanto física, às vezes, para fazer esse Verdade. trabalho. Sim. E precisava, dependia até desses voluntários para conseguir ter alguém a mais lá, né, para estar nessas buscas. Eu costumo dizer que os voluntários é que foi a nossa força nas buscas. Sim. Os voluntários. Você não as se pessoas. sentia sozinho, né? Eu estou aqui lutando e tem gente aqui me apoiando, Isso né? aí, que abraçaram ali a situação de achar o Gabriel, sabe? Sim. Então, meu agradecimento para eles vai ser eterno. São pessoas que são humanitárias, entendeu? Tem um coração bom, pessoas do bem, Sim. que se colocam em nosso lugar. Eles sentem a nossa dor. Então, são pessoas que eu peço a Deus que abençoe eles sempre, pela ação deles que eles me ajudaram. Sim. Sabe, eu fiz ali verdadeiros amigos, né? Tenho contato praticamente com todos até hoje. Então, meu muito obrigado a todos eles, né? E continuo me apoiando até hoje. Sim. Até hoje. Em relação ao Instituto, que a gente tem essa missão, que tem essa questão de prevenção. Sim. Né? O Instituto vai trabalhar nessas duas áreas que eu estava falando no início, Sim. que é a prevenção, que vai abrir um leque de possibilidades, né, em todas as áreas, né? Palestras escolares, cursos, né, conhecimentos, pessoas que vão poder estar com a gente como voluntários, pessoas capacitadas, sabe? A gente poder ajudar, apoiar, cobrar também, principalmente, Sim, né? sim. Em áreas suscetíveis aí a desastre, a gente fazer um trabalho de prevenção, você chegar lá numa área, ó, isso aqui tem risco, está comprovado que tem risco, e a gente direcionar essas pessoas para um lugar mais seguro, Sim. ou que seja feita uma obra preventiva de urgência. Que eu sempre falo, a vida não tem preço, e a vida é uma só. Então, na minha visão, tirando a questão da vida, que é primordial, não existe dificuldade. Sabe? O que existe é comprometimento e boa vontade, honestidade, sabe? Em você preservar a vida. Então, esse é o que me dá força e é o meu objetivo, sabe? Então, dessa forma que eu vou lutando até hoje e vou tendo forças para continuar a minha caminhada aí. E eu sei até o que você vai perguntar, mas eu só vou fazer um adendo antes, que assim, a gente observando o teu modo de ver o mundo, né, e a tua força, dá para entender por que o Gabriel, quando estava numa situação de risco, ele não abriu mão de ajudar. Isso aí. Né? Essa visão porque o que acontece? Os filhos, eles carregam muito da nossa visão de mundo, né? Muito da nossa verdade. força, da forma como a gente age. Então, assim, eu queria até te parabenizar por você ter criado um menino de 17 anos que teve a coragem de ajudar as pessoas, ao invés de só pensar em se salvar, né? Isso. Então, assim, infelizmente, né, o Gabriel não sobreviveu, mas eu tenho certeza que ele deixou um legado, né? E você falou que isso está te influenciando até, né? É como se fosse um ciclo, né? Isso você aí. influenciou o modo dele agir e o modo dele agir está te influenciando Isso, agora, né? Totalmente. Na verdade, eu te falo que eu aprendi com o Gabriel. Sim. É ele quem me ensinou. Sabe? Que nós não somos perfeitos. Sim. Né? A gente comete erros da vida. Nós somos seres humanos. Sim. Todos nós. Perfeito é só Deus. Óbvio que eu já cometi muitos erros. Sim. E a gente comete e provavelmente vamos cometer. Né? Nós temos que ser humildes e saber aceitar isso e você a cada dia tentar não repeti-los. Sabe? Você fazer um plano, você ter uma consciência de que o que você errou hoje, fazer uma análise, uma autoanálise. O que eu fiz de errado? Sabe? Você fez algo de errado? Fez algo de errado com alguém? Perdoa, pede perdão, sabe? Porque a maior liberdade que você pode ter é você saber perdoar e pedir perdão. Sim. Independente, né, se você tiver algum problema com alguma pessoa, independente faz a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que as coisas irão melhorar. Sim. Sabe? Sim. Então perdoa, pede perdão. Sabe? Se junte mais à sua família, porque você não sabe o dia de amanhã. Abrace mais. Né? Enfim, é isso. Né? Não tem como a gente não ficar comovido, Não né, tem com essa como. entrevista, Não tem né? como. É tudo muito, muito forte.
E é incrível, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Até o nome dele, né? Leandro Rocha, olha a força que ele é, né? É impressionante. A gente fica aqui até sem palavras em alguns momentos, acompanhando todo o relato. A gente está falando, né, do heroísmo do Gabriel, né? Do quanto, para mim é muito forte essa imagem dele com a escada na mão, né? Você sabe? Isso. E até, né, ele podia estar se segurando, ele podia estar fazendo outras coisas, mas não, ele continuava com a escada. Se ele estava com aquela escada, eu imagino, né, quanta gente ele ajudou com aquela escada. A história dessa escada aí é o seguinte: nós não temos a imagem interna do ônibus, sabe? Infelizmente. Sim. Que, segundo a Petrolita, se perderam. Mas Porque tem, né? Todos os ônibus, a maioria deles tem câmeras, tem né? câmeras. Então, segundo isso aí, eles não têm essa. Nós não conseguimos, né, ter acesso a essas imagens que, segundo eles, né, se perderam. Mas os relatos que nós temos é que o Gabriel segurava um lado das escadas de dentro do ônibus, onde algumas pessoas passaram, uma média de 11. E foi nesse momento em que ele falava: vai saindo vocês que depois eu saio pela janela. Você entende? Porque até para quem não se recorda, e teve muita gente que não viu o vídeo também, né? A Ciara não conseguiu ver até hoje. Depois que eu engravidei, eu evito o máximo essas coisas, assim, porque o que Mais acontece? sensível. Não. Eu até pensei, eu vou assistir por causa da entrevista e tal, mas eu prefiro me resguardar nesse sentido, assim, sabe? Eu também não consigo ver o vídeo todo, não. Imagina. Eu vi uma parte só. Imagina. Vou confessar a vocês, eu só vi o vídeo até onde o Gabriel sai de um dos ônibus, porque onde houve essa barreira. E é esse ponto que eu ia chegar, quer dizer, você, até um certo momento, a água estava muito alta, estava sendo pela escada. Agora, a barreira é que jogou o ônibus. Vamos lá, vou chegar né? nessa parte aí. O que aconteceu ali? Então, mas em relação ao vídeo, eu só consigo ver a parte que o Gabriel sai de um ônibus e sobe no outro. Sabe? Porque o Gabriel estava num ônibus da frente e tem um ônibus de trás. Então, aquele ônibus vem, bate. O Gabriel acaba de afundar, né, submergir ali, e ele nada e sobe no outro ônibus. Depois, quando há essa movimentação dos ônibus, o Gabriel cai, tantos outros todos, aí dali para lá eu não vejo. Não consigo ver. Então, o que acontece? Isso ali é outro ponto que eu queria chegar, que no dia das buscas, depois que o Gabriel já tinha sido achado e tudo mais, teve um rapaz que passou lá junto comigo ali no corrido, aí ele apontou para mim a barreira e falou assim: pô, o que aconteceu aí foi um tiro de misericórdia para as vítimas. Aí eu pensei, é verdade. Por quê? Quando aquela barreira desceu, ela represou o rio, que já estava com muita água. Nossa. Veio, quando a barreira desceu com árvore, poste, pedra, com tudo que veio lá de cima, ela represou o rio, fez uma barragem, a pressão que foi tão forte da barreira, ela fez uma onda inversa. Você entende? Isso ali acabou de jogar os ônibus para dentro do rio, que já estava praticamente dentro do rio. Então, fez aquela movimentação, é onde acabou de ser tudo levado. Tá? Entende? Então, a questão do condomínio ali, eu sei que existe uma investigação, foi feita uma perícia, né? Eu quero muito ter acesso a esse laudo, né? Porque a gente escuta de tudo. Sim. Mas tem coisas que são muito claras, a gente não precisa de tanta... Né? Se talvez tivesse um muro de contenção, tudo teria aí, sido justamente, foi uma obra, segundo eu ouvi, né? Mas para isso eu não estou acusando nada, mas para isso existe investigações, existe laudo, que foi uma obra irregular e houve falta de fiscalização pelos órgãos competentes. Porque como foi aberto o acesso para o condomínio, deveria existir uma obra preventiva, um muro de contenção, enfim, algo parecido, o que não existia. Então, quando essa barreira desceu, devido à falta dessa obra, né, dessa contenção, vamos dizer assim, né, é aqui onde acabou de terminar de jogar os ônibus para dentro do rio e foram tantas vítimas ali que poderiam ter sido evitadas. Talvez se não fosse barreira, conseguisse sobreviver todo mundo. Haveria possibilidade, sim.
Porque Entende? não teria, talvez, não teria tanto volume de água, Justamente, porque o volume de água subiu muito. Por causa que fez pelo motivo de ter feito essa barragem. Tem, em toda essa tragédia, tem algo que sempre me incomodou também, que é o fato do ônibus ter permanecido tanto tempo parado ali, com a água subindo. Você já conversou com a Petroita, com outras pessoas? Não, Por que aquele ônibus o ele não procedimento, tentou? né, O que procedimento era. era esse, por que ele não tentou, às vezes, subir na rampa de um condomínio, alguma coisa, para sair daquela posição? Eu vou passar para vocês a minha visão em relação a essa situação aí, porém quero deixar pontuado aqui que eu não estou acusando ninguém. E eu não me nós também. Eu não Porque quero ser injusto, não é o nosso No momento papel. de desespero, né, Isso. com certeza. Não é nosso papel de acusação e nem de julgamento. Sim. Para isso, Queremos levar um processo também, que a gente Isso. não tem condição de lidar com isso isso aí. agora. Para isso existem os órgãos competentes. Sim. Por isso eu sempre tomei cuidado, Sim. se vocês procurarem em qualquer fala minha, em qualquer entrevista, qualquer situação, eu nunca mencionei em relação à pessoa física. Um ou outro, sim, motorista, profissionais. Sim, sim. Sempre com esse cuidado. Sabe que nós temos que ter esse cuidado. Né? Para isso, como mais uma vez falando, existe os órgãos competentes que fazem a investigação e em cima disso existe juiz para julgar. Sim, sim. Então, cada um com seu papel. Né? Mas é óbvio que isso não me impede de ter a minha visão em relação à situação. Sim, isso é bom deixar bem claro. Né? Então, ali é o seguinte, na minha opinião ali, minha visão, houve uma sucessão de erros. Município, CPTrans, Petroita e também os motoristas, não querendo culpá-los. Porque numa situação daquela ali, cada um tem uma reação. Sim. Tá? Sim. Eu não estou aqui... Às vezes não tem nem treinamento, né? Isso aí, então, talvez justamente, a própria aí onde empresa você vai chegar onde eu quero. Por falta, talvez, aos profissionais, por falta, talvez, de uma capacitação. Sim. E, inclusive, por ser uma área de risco e uma área de alagamento. Correto? É esse que é o nosso problema. As pessoas, as empresas, os órgãos competentes, autoridades, eles só tomam atitudes depois de perdas irreparáveis. Aí é onde que entra a minha questão de ação antecipada, entende? De prevenção. Prevenção, claro. Prevenção. Sabendo ali, todos nós, que se ali sempre está alagando. Então, você não pode permitir que um veículo coletivo, onde existe idosos, crianças, deficiente físico, como o senhor que nós encontramos, infelizmente ele perdeu a vida, mas nós encontramos a perna mecânica dele dentro do rio, na Rocha Luiz. Então, ou seja, ele tinha uma dificuldade teria, né, de locomoção. Sim. Você entende? Então, você não pode se permitir em colocar um veículo desse, ou seja, ele qual for, em uma área de total risco, e onde não se tem a proporção do alagamento. Então, vieram com algumas defesas em relação à situação de que não tinham a noção do alagamento. Eu falei, mais um motivo para que se tivesse havido uma ação antecipada e seja ela na esfera que for. Você fechar a via, não permitir que o ônibus entre nessa área, né? Então não justifica. Isso eu sempre me perguntei. Não justifica. Pela experiência de saber o quanto o Coronel Veiga enche, por que aquele ônibus desceu a Justamente. Justamente. Você falou, né? Tem a enchente de 66, de 88, de 2011. Então, assim, não foi. Não, essas são as grandes tragédias, mas a Coronel Ainda Veiga tem alaga toda quase toda hora. semana no verão. Sempre alagando. Entende? Então, segundo relatos, houve pedido, sabe, aos motoristas, aos profissionais, que retirassem os ônibus. Não foi retirado. Os ônibus ficaram à margem do rio, sabe? Talvez por um protocolo da empresa, não sei. Será que a espera de uma vamos dizer, de algo para eles virem a fazer, esperando aí uma orientação da empresa? Não sei. O que eu sei, o que foi o fato. Sim. O fato é que os ônibus ficaram às margens dos rios, Com a água subindo. água subindo. Sei que existia um caminhão atrás dos ônibus. Esse caminhão deu ré e saiu. Segundo o relato, foi pedido para que os ônibus saísse, desse ré. Não foi feito isso. Pediram para que se colocasse os ônibus na calçada do condomínio Altiori, que seria mais fácil as pessoas saírem pela janela. Não foi feito isso. Né?
Então, Imagina o desespero, né, do pessoal dentro do ônibus, querendo que alguma coisa Isso seja aí. feita, né? Então, talvez, a gente não sabe, também acredito que esteja em investigação as responsabilidades, sabe? Tanto é que hoje em dia, os ônibus, a Lagoa Coronel Veiga não entra mais. Se tá, ele sai. Né? Sim, também, Aí, né? a gente vê aí fotos de filmagem em relação a isso, que poderia ter sido feito muito antes. Vai ter uma comporta, eu acho, no Coronel Veiga agora. Eu não sei o que você comporta, mas é uma cancela, né? Cancela. Uma cancela. Que eu acho que ainda está em teste, alguma coisa nesse sentido aí. Né? Fizeram algumas faixas também, em vermelho, em ruas transversais, que você tem que parar o carro ali para ter mais segurança. Mas, eu posso falar minha opinião com relação a isso? Ou vai pegar mal? A gente vai pode ser processado? falar, não, é sua opinião. É minha opinião pessoal, gente. Se for para processar, um processo. Não tem como pagar advogado, mas tudo bem. Eu particularmente, eu não concordo com o fato de terem colocado essas faixas, porque o que acontece? Parece que o poder público está dizendo assim, ó, passou daqui, a gente não se responsabiliza mais. Faz sentido isso para você? E aí, assim, mas é a minha eu não sou especializada em nada, mas é a minha opinião como leiga. Quando eu vi, eu falei assim, não acredito que eles estão colocando a placa... Esse é o legado, né? Esse é o legado de você falar assim, então aqui Petrópolis, aquela lembrança de que Petrópolis é um lugar inseguro e vai continuar sendo inseguro. E a gente não tem o que fazer. É um ponto que eu não tinha pensado em relação a isso aí, em relação à responsabilidade. O que eu acho, na minha opinião, que não vai tirar a responsabilidade nunca. Sim, teria, claro. Mas pode ser também uma ferramenta jurídica em questão de proteção aí ou de defesa. Essa questão que você pontuou aí. Realmente eu não tinha pensado nisso também. Pode haver aí no futuro aí uma defesa em relação a isso aí. Sim. Mas, enfim. Então o que aconteceu ali foi isso. No Rio, né? Não justifica. Sabe, o ônibus está ali parado naquele local. Não faz sentido, não faz sentido. Hoje a gente não está no meio da tragédia, racionalmente pensando. É claro que na situação de emergência as pessoas não raciocinam com a tranquilidade que a gente está raciocinando aqui, né? Ninguém está julgando. A gente tenta sempre se colocar na posição dos atores envolvidos nessa situação e é impossível, né? Porque só quem viveu realmente sabe. Quem viveu que sabe ali. E cada um tem uma reação, né? Aí eu preciso falar essa questão também, que é o seguinte, algumas pessoas, entre aspas, vieram dizer que deveriam todos ter descido. Mas eu vou defender sempre os passageiros que estavam nos ônibus. Sim. Por quê? Eu tenho uma tese, algo em relação a isso. Os ônibus foram parados com as portas viradas, eles estavam sentido bairro. Sim. Os ônibus estavam, as portas de acesso estavam viradas para onde? Para o lado do rio. Porque eles estavam indo para o bairro. Ou seja, se você tem 10 centímetros de água barrenta no chão, que você não tem a visão clara ou nenhuma, você fica receoso em pisar. Você não sabe onde você está pisando. 10 centímetros. Isso aí é verídico. Barrenta. Qualquer pessoa, vai ficar onde que eu estou pisando. E teoricamente dentro do ônibus seria mais seguro, né? Isso aí. Porque você vai sair andando, né? Justamente. E como é aquela situação ali, mesmo que você tenha noção aonde o ônibus está na rua, você vai pensar, bom, aqui é uma calçada. Lá é o rio. Sim. Mas você não sabe o que aconteceu aqui nesse ponto. Sim. Você não sabe isso aqui, porque a rua e o rio viraram uma coisa só. Na hora que transborda, você não tem nem segurança. O que impediu, com certeza, de muita gente ter descido do ônibus. Com certeza. Por isso eu vou defender sempre eles. Sim. Sabe? Nessa questão. Né? Em relação ao ônibus ter saído, então nem se fala. Né? E a barreira do condomínio que tirou Tiora. Por ter descido, represado a água e terminado de jogar os ônibus para dentro do rio. Outra questão. Por ser uma área de propício alagamento, todos conhecem que há alagamentos. Por que nunca houve uma proteção entre a via e o leito do rio? Pois é. E isso é... Se você andar na calçada, ao longo desse rio do Quitandinha, ao longo do rio do Quitandinha, se você tropeçar, você cai dentro do rio. E muitos carros também caem, né? Carro, seja o que for. Entende? Leandro, a conversa está maravilhosa, mas a gente já recebeu o recado de que falta 1 minuto e está acabando. Acabou. Puxa, tem tanta coisa que a gente queria perguntar ainda. Tem tanta coisa que a gente queria perguntar. Não, mas a gente pode, não tem problema, fazer uma gente. segunda, né? Podemos fazer sim.
Eu estou à disposição do que for preciso, Nossa, porque o papo pessoas que venham ajudar na questão dessa tragédia, a gente não deixar isso cair no esquecimento Com certeza. e lutar por mudanças, eu vou estar sempre presente. Nossa, e a gente te agradece muito, inclusive, de você ter aberto seu coração, ter Não, falado. Eu acho que foi muito. Eu espero que vocês aí em casa estejam tão tocados quanto a gente, tá, né, com relação a essa entrevista. E infelizmente acabou o tempo, né? Tinha tanta coisa para perguntar. Você que está assistindo, né, pelas redes sociais também, deixa seu comentário, Deixa falando, eu quero que o comentário. Leandro volte aqui, né, que tem uma segunda, Isso. porque nossa, tem muita coisa para perguntar Muita ainda. coisa. Tem A muita pauta coisa. para a próxima entrevista inclusive, já está até pronta, porque a gente não é. O assunto realmente é muito vasto e, de fato, a gente tem que tocar nos assuntos com muita delicadeza, né? Isso aí. Então, eu espero que você tenha gostado da entrevista. sim. A gente previamente já te convida a voltar aqui no ótimo. nosso programa. E que Deus te dê muita coragem, Amém. muita fé, até para essa data, né, que vai acontecer agora, que é tão significativa, né? Isso aí. Eu que agradeço a todos vocês, né? A todo o público também que está acompanhando e que vem a acompanhar, né, posteriormente. Sim. E agradecer a todos vocês e fazer um pedido de comprometimento, sabe, a todos. Não vamos deixar isso que aconteceu. Foram mais de 240 vítimas fatais, sabe? Eu falo que são, na verdade, mais de 1000, porque você Sim. multiplica Sim. isso Claro. pelos familiares. Sim. A dor irreparável, a perda irreparável. Então, o nosso papel é esse, sabe? Vamos pensar bem antes de votar nas eleições, vamos procurar saber quem nós estamos colocando para nos representar, Sim. quem são realmente as pessoas comprometidas, sabe, com a nossa segurança. Nossa segurança é toda uma esfera de necessidades que nós precisamos, né? Mas aqui, principalmente em Petrópolis, eu acho que é a segurança. Então é isso. Muito obrigado a todos e a gente vai voltar numa próxima conversa aí. Com certeza. Com certeza. Obrigado, Leandro. Então, pessoal, até semana que vem. E deixo aqui um abraço para todas as pessoas, né, que vão ter esse primeiro ano, né, esse aniversário dessa tragédia, e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Até a semana que vem. Obrigada. Obrigado, mano.